vamos começar com o nosso debate? Vamos começar com o nosso debate. Eu queria chamar aqui o padre Gabriel Vilaverde, da paróquia São José de Cruz das Almas. Por favor, padre, é um prazer ter o senhor aqui. Queria chamar aqui também o pastor Joel, que é da Igreja Batista, que já é um habitué do Tudo Novo. Tudo bem? O diabo existe? Existe. 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 E ele pode possuir as pessoas como essas imagens que a gente tem aí, ó, de alguns filmes. Olha, é assim que acontece mesmo? Não. Nós vemos no filme muita ficção, porque se o filme for mostrar o exorcismo como ele é, não vai atrair público. Porque o exorcismo é uma coisa muito simples. É claro que em alguns casos as pessoas levitam, né? As pessoas levitam? Sim. Casos raríssimos. Você já viu? Raríssimos. Não vi, mas exorcistas, né? Porque eu não sou exorcista. Existem pouquíssimos sacerdotes na igreja que têm essa função de exorcizar, né? E eles atestam... não é qualquer padre que pode praticar o exorcismo. De forma alguma. Para ser exorcista, tem que ter autorização, a licença do bispo. Ou seja, se o meu arcebispo me der essa licença, eu posso exorcizar. Fora isso, eu não posso fazer. Eu não tenho autoridade para realizar tal ato. Como é que a sua religião, por exemplo, encara a suposta existência do diabo? Nós temos aqui imagens, olha, de práticas, de rituais da Igreja Batista, supostamente práticas de exorcismo. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso? O diabo para os batistas existe? Então, boa tarde, tudo bem? Obrigado. Eu queria também fazer eco às palavras do padre, para que a gente lembre o seguinte: quando a gente fala de Igreja Batista, a gente está falando de um grande número de comunidades no Brasil. Os batistas aqui no Brasil têm pouco mais de 100 anos e nós temos aqui há pelo menos 3 grandes grupos batistas no Brasil, então eu não posso falar em nome de todos os batistas. Mas falando sobre o pensamento batista, eu gostaria de enfatizar assim, que no pensamento batista, a questão do exorcismo não é central, não é uma coisa central, porque dos pilares do pensamento batista é da autonomia do sujeito, da responsabilidade do sujeito. Então, a prática de Jesus, o exorcismo, ele tem a ideia da possessão demoníaca, não está tanto só no indivíduo, mas nas estruturas sociais. Os porcos eram a comida dos soldados romanos. Legião era o nome dos destacamentos romanos. Então, na prática dos evangelhos, o que Jesus faz é orar pelas pessoas e dizer para o demônio sair. Não há grandes rituais, como o padre falou, não há grandes rituais para a expulsão de demônios. Vamos fazer o seguinte, eu quero saber como é que uma pessoa pode identificar que a outra está possuída pelo demônio, o que é que ela deve fazer se ela for da Igreja Batista, o que é que ela deve fazer no catolicismo. Padre, nós vimos ali a suposta previsão da morte do Papa feita pelo demônio, que foi apresentada pelos sacerdotes, pelos padres do Arautos do Evangelho. O diabo tem esse dom premonitório? O diabo tem a capacidade de prever o futuro? Veja bem, o exorcista, ele tem autoridade para fazer um interrogatório ao demônio. Ele pode fazer perguntas e Deus também permite que o demônio faça algumas revelações. Porém, é preciso lembrar que Jesus chama o Satanás de pai da mentira. Então, ele tem uma capacidade muito grande de enganar, de mentir, de ludibriar. Então não é tudo que o demônio fala que nós podemos tomar como verdade. E também devemos saber se aquilo que foi dito foi realmente o demônio ou foi simplesmente uma pessoa com distúrbio. Então, quer dizer, o senhor acha que o diabo ele divulga, vamos dizer assim, algumas informações para causar intriga, para causar desconfiança, para causar desavença, é isso? Veja bem, em alguns casos, o demônio já chegou a revelar pecados do próprio exorcista, né? A falar coisas que o exorcista fez no passado. Então, o demônio tem esse conhecimento. Então, ele busca o quê? Desmoralizar o exorcista. Isso. Mas precisamos saber realmente se o que ele está falando é verdade, se é uma mentira, para desmoralizar o sacerdote, e também se aquele processo é de fato possuído por quê? Pronto, boa pergunta. Como identificar que uma pessoa está possuída pelo demônio? Pois bem. Por exemplo, você tem uma pessoa aí em casa que está ali, aí você acha que a pessoa, sei lá, tem algum distúrbio mental. A pessoa mudou o comportamento de uma hora para outra, ou então durante um período. Aí começou a falar com a voz diferente, começou a ter reações muito agressivas. Como saber se aquilo é de fato um distúrbio mental, um problema de cabeça, ou se foi o diabo que tomou conta daquele corpo? A igreja, nesses 2000 anos de experiência, ela vai nos dar 4 sinais que podemos distinguir. Vejam bem, falar línguas desconhecidas, ou seja, uma pessoa analfabeta, no momento do ritual do exorcismo, começa a falar em latim, francês, inglês, aramaico, hebraico, e também consegue entender se o padre falar em uma língua estranha. É um sinal. Outro sinal, aversão aos objetos sagrados, ou seja, o rosário,
a cruz, a Bíblia, ele começa a cuspir, a querer quebrar Água o objeto, benta, né? a água benta, a reação, né? Outro sinal que nós podemos ver também é uma força além do comum. Uma criança de 10 anos possessa, ela pode levantar uma geladeira com uma mão. Então são Peraí. coisas... Como é o negócio? Sim. Peraí. Uma criança pode levantar uma geladeira com a Uma mão? força descomunal. Porque não é a pessoa que está agindo, mas o demônio através dela. Pastor, a Igreja Batista concorda com esses, vamos dizer assim, sintomas de presença do diabo? Então, novamente, né? Eu faço parte de um ramo da Igreja Batista cuja a questão do exorcismo não é uma questão central. A questão central sempre é a responsabilidade do indivíduo frente à vida. Então, diante de Deus e diante da sociedade, o sujeito sempre é responsável pelas suas ações, sempre é responsável pelas suas atitudes. Então, a ênfase está maior no sujeito. Eu poderia dizer o que é o sujeito não possesso, né? Então, o padre já, inclusive, também mencionou isso. Então, se uma pessoa apresenta sintomas diferentes, ela precisa ser levada a um psicólogo, ser levada a agentes de saúde mental. Quem quiser entender o que é o exorcismo na Igreja Católica, eu recomendo que possa adquirir este documento, Exorcismos, Reflexões Teológicas e Orientações Pastorais. É um documento lançado pela CNBB e aí você vai encontrar tudo aquilo que a Igreja entende a respeito do exorcismo. A Igreja diz o quê? Se uma pessoa está possessa, se é realmente uma possessão, a única coisa que o padre pode fazer é fazer orações e aspergir água benta. Nada mais. Não pode tocar na pessoa. Não pode bater, machucar, não pode xingar, absolutamente nada. É orar, porque quem exorciza não é o padre, mas é Jesus por meio dele. Então é a força da palavra de Deus. Da palavra de Jesus. Claro. É Jesus através do padre. Eu quero saber daqui a pouquinho do senhor se é possível, numa sessão de exorcismo, o diabo passar de um corpo para o outro. E eu quero saber o seguinte, se o Papa praticou exorcismo. Coloca essa imagem aí, que circulou na internet. O Papa Francisco, ele é capaz de praticar o exorcismo? Meu cabo, por favor. Porque eu quero mostrar aqui esse vídeo para vocês, certo? Padre, isso aqui é o Papa Francisco praticando exorcismo? Se esse ato foi um exorcismo, eu não posso dizer. Mas todo bispo, ele por si só é exorcista, porque ele é um sucessor dos apóstolos. O padre não. O padre, ele precisa de uma autorização, como já falei, mas o bispo, ele pode exorcizar. E o Papa é o bispo de Roma, ou seja, ele é a autoridade máxima da igreja. Então ele pode exorcizar. Agora, se ele faz ou não, isso eu não posso dizer. Pastor, quem está habilitado na Igreja Batista a praticar o exorcismo? Então, a prática batista pressupõe, como eu disse, a responsabilidade de cada indivíduo diante de Deus. O pensamento batista, diferente do pensamento católico, cada cristão é um sacerdote pleno diante de Deus. Então, nesse sentido, qualquer pessoa, qualquer membro de uma comunidade batista poderia praticar o exorcismo. E, novamente, né, no que diz respeito à prática do exorcismo, ela é muito simples, como o padre também mencionou. Basta o sujeito orar em nome de Jesus e pedir para que o demônio saia. Padre, eu quero saber do senhor o seguinte: se o diabo ele é contagioso. Contagioso em que sentido? É sério. Se num ritual de exorcismo, de repente o diabo está aqui no corpo de uma pessoa, se ele pode pular para o corpo da outra. O senhor responde isso já, antes do recado de Naama Rodrigues. O diabo é contagioso? O diabo pode passar do corpo de uma pessoa possuída para o corpo de outra? É melhor manter a distância da pessoa que está possuída pelo diabo? Há 8 anos eu venho estudando esse tema do exorcismo, inclusive eu já estive com membros da Comissão Internacional de Exorcistas, um padre francês e outro africano. Não tem medo não, do diabo? Não, porque ele que deve ter medo dos cristãos, porque nós estamos com Jesus. Não sou eu que devo ter medo dele. E eu nunca ouvi falar sobre essa questão de um demônio sair do corpo de uma pessoa e passar para outra. Graças a Deus. E é bom também saber, irmão, que a função principal do demônio não é possuir ninguém. A função principal dele é afastar as pessoas do bem, afastar as pessoas de Deus. Ou seja, a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Então, possessão é algo muito raro. Em 1000 casos, vai ser então, por que possessão. Ele possui? Porque ele quer acabar mesmo com a vida daquela pessoa, né? E Deus permite. Deus permite. Por quê? Por que Deus permite? Teve um caso de possessão que o padre interrogou e disse assim, você vai sair? E o demônio disse, Deus não deixa. Por que ele não deixa? E ele respondeu, para que o mundo acredite. Ou seja, alguns casos de possessão existem para que as pessoas saibam que o diabo não é um mito.
que ele é real. E que temam o diabo, não é isso? Não temam, mas tenham Mas cuidado. evitem, né? Evitem. Tenham cuidado. Isso. Tenham Saibam cuidado. o mal que ele é capaz de fazer. Exatamente, porque como diz o catecismo da igreja, ele não é uma lenda, mas ele é um ser pessoal, vivo e atuante. Padre, obrigado pela paciência, pela didática e pela coragem, viu? O diabo é que tem que ter meu padre, meu irmão. É brincadeira um negócio desse. Pastor, muito obrigado. Espero ver você aqui de novo, viu? Hoje foi mais tranquilo, né? Foi tranquilo. Porque no dia do debate dos animais. Foi tranquilo. Obrigado, meu querido. Olha,